Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa, Comunidade Espírita Ramatiz. Prazer imenso estar aqui com vocês, a primeira fala de janeiro, e é sempre uma honra, né? E antes da gente começar a falar sobre esse tema tão complexo, que me foi dado como esse desafio, que é falar sobre a vingança, e eu acho que é muito conveniente vir um tema tão desafiador desse já no início de ano, no momento onde a gente está se colocando disponíveis aos nossos objetivos e metas. Mas antes, como de hábito, vou pedir para que todos se sentem de maneira um pouco mais confortável, que fechem os olhos, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial, deixando tudo aquilo que for de carga emocional, de energias deletérias, aqui para que possa ser feita essa limpeza, para que possa ser feita essa transmutação de energia. Amado Mestre, Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, aos bons espíritos, aos mentores individual de cada um, ao nosso patrono Ramatiz, aos irmãos aqui presentes, encarnados e os desencarnados, que hoje nós possamos, nesses minutos, aqui, termos a cura que viemos buscar, o entendimento que nos faz necessário, ainda assim que tenhamos muito ainda a aprender, que possamos ter as bênçãos, as graças do Teu amor divino, da Sua misericórdia. E é com muito respeito que eu peço licença à pleide de bons espíritos, à falange desses cansáveis trabalhadores celestiais, para que possamos dar inícios aos tratamentos dessa noite de hoje, e que assim seja. Bem, vamos lá. Como eu disse, me foi deixado como missão, para a primeira fala minha de janeiro, falarmos hoje sobre a vingança. E eu trouxe esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, onde diz: amai-vos vossos inimigos, instruções dos Espíritos, a vingança. Vamos ver o que Kardec nos traz dentro desse capítulo, né, falando sobre a vingança. E aí eu trouxe alguns trechos também de outras obras, como os livros dos médiuns, o livro dos espíritos, para a gente poder enfatizar. E achei pertinente a gente começar com essa frase, com esse pequeno parágrafo. A vingança é vista como um sinal de inferioridade moral, enquanto a verdadeira justiça pertence a Deus, não ao homem. É interessante a gente olhar com esse prisma para essa pequena palavra e que tem tanta força, que é a vingança. Assim como o amor, que também é uma frase curta e que também tem uma força muito grande na vida de todos nós. E eu me peguei muito pensando, falar sobre esse tema no início de ano, como eu disse, no momento onde a gente faz as nossas pequenas anotações, onde a gente se coloca disponível para grandes conquistas ou mudanças nas nossas vidas. E vingar é um ato quase que rarefeito na vida da gente. Nós, por natureza, e eu me coloco também em primeiro lugar, como já disse aqui bem muitas vezes, não sou perfeita. A gente acaba se vingando muitas vezes de forma velada ou consciente. E não tem nada de errado nisso.
desde que tenhamos a consciência de que é Deus que tem o poder da justiça, e não nós, os homens. E eu não estou falando da justiça material, daquela que faz parte da nossa vida, né? Das leis morais. Porque nós vivemos com regras, desde que Moisés recebeu lá, como um grande médium de psicografia, os 10 mandamentos. Porque até então vivíamos como pessoas sem regra, sem a mínima consciência de civilização. E foi necessário que se fizesse as 10 leis básicas para que nós tivéssemos consciência do que era certo e do que era errado. Não que não tivéssemos, mas precisávamos. Porque tínhamos saído de um processo de escravidão e fomos andar aí anos, né? E eu falo fomos porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui, em outra encarnação, provavelmente, talvez estivesse lá. Foi onde surgiram as 12 tribos, foram constituídas famílias, os conceitos e assim por diante. Mas o que mais me intriga em tudo isso é que eu não me lembro em nenhuma passagem, de nenhum livro que eu já tenha lido, de Jesus pregar ou falar que nós tínhamos que nos vingar. Mesmo diante das leis, que são as leis que são constituídas para nós, homens. Porque nós vivemos numa sociedade, onde existem regras, onde existem as leis. E precisa, de fato, porque imaginem só, mesmo com todas as leis, com todas as questões que nós temos e a consciência que hoje nos é muito mais aprimorada do que há tantos séculos atrás, ainda vivemos como bárbaros. Quanta violência, quanta notícia ruim. Você liga a televisão, é só tragédia. É um vingando do outro o tempo inteiro. Ah, você jogou uma bombinha aqui no meu país? Vou jogar 2 no seu. Ah, você não vai com a minha cara? Te dou um tirinho e te mato. Os valores foram se perdendo ao longo dos anos, dos milênios, dos séculos. E hoje, a palavra de ordem é essa: ódio e vingança. Me corrigem se eu estiver errada. Mas é só isso que a gente vê. Ódio e vingança. Raiva. Falta de amor, de caridade. Nós somos fruto do meio. Então, se a gente vem de uma civilização, de um milênio, de um século, de uma época de evolução, aonde isso parece que é quase que uma moda, ser ruim. Ah, não, ser ruim é tudo certo. Ah, eu sou mal mesmo. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, gosta de mim assim. É tanto absurdo que a gente ouve, é tanta coisa que fere, se minimamente a gente tiver um pouco de consciência. E como por hábito também, hoje eu vou convidar vocês para refletir sobre a vingança no aspecto pessoal de cada um de vocês. Aonde a gente precisa melhorar essa parte em nós. Porque nós somos seres que temos luz e sombra. Não é segredo para ninguém que está aqui também. E dentro da sombra existem prerrogativas e uma delas é a vingança. Sem sombra de dúvida. Quem aqui... Não levante a mão porque eu não quero ficar constrangida, hein? Todos levantando de uma vez, aí eu vou ter que ser obrigada a levantar a minha também. Quem aqui que nunca teve raiva de alguém ou teve algum sentimento que o fizesse sentir vontade de se vingar? De maneira direta ou indireta. Não tem conversa. A gente faz isso minimamente conscientes ou inconscientes. A gente quer vingar, a gente faz a vingancinha velada. Não tem a tal da inveja branca? Eu nunca sabia que inveja tinha cor, gente.
Dia que uma pessoa falou isso para mim, eu falei, uai, eu não sabia que tinha cor, não. A sua é branca, a minha que cor, então? Você está conseguindo olhar aí a minha aura? Me fala. Não existe isso de inveja branca, eu estou só com uma raivinha bem leve. Ou é raiva ou não é. Ou é inveja ou não é. Ou é ódio ou não é. Ou é vingança ou não é. Ou é amor ou não é. Entende? Não tem como ser meio termo de um sentimento que nos faz ir para a ação. Sentimento, sentir, é interno. Isso está na gente. E aí ele vem e nos fala. A vingança é um dos últimos remanescentes dos bárbaros. Olha aí nós, falei que a gente não estava evoluído. E ainda bem que a gente evoluiu um pouquinho. Mas naquela época era só isso. Não tinha outra coisa. Dos bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens, e é um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cuja da humanidade, no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Por que será que ele está falando aqui dos espíritos, né? Porque ele falou dos homens, da humanidade como todo, todos os progressos gnósticos, tudo que pode ser relacionado à vingança, e dos espíritos. O que acontece? Além das dificuldades que nós temos como encarnados, a gente tem que ter a consciência das várias existências que nós trazemos. E são muitas. Será que em todas as existências da Poliana ela foi espírita, tentou ser uma mulher mais calma, equilibrada? Acredito que não. Na verdade, eu já tive acesso a alguma das minhas experiências passadas. Confesso a vocês que algumas eu não tive nem um pouco de orgulho. E tem que ter coragem para olhar para isso também e entender que você, sim, você pode ter sido uma pessoa ruim, você pode ter vindo em outra encarnação como homem, como mulher, numa hora pai, mãe, filho, ou todo o contexto sistêmico de uma família. Você pode ter se vingado, porque em algum momento foram ruins com você. Aí eu fico pensando, vamos buscar para a história do Brasil, a escravidão. Quantos de nós podemos ter sido senhores de escravos, ou aqueles capangas, né, os pais do mato lá, aqueles que faziam maldade? Aí a gente vai desencarnando, né? Vai desencarnando, vai passando de vida após vida. Aí a gente pensa assim, não, tá tudo certo, morri, já paguei minhas contas. Vou chegar lá, no Brasil, no ano de 2023, sem nenhuma dívida. Ninguém querendo vingar de mim, nem eu querendo vingar, purificados. Não é assim. Porque fora todos aqueles que estão no nosso convívio, que podem, assim como nós, terem reencarnado com o processo de retratar dívidas passadas, ainda existem aqueles irmãos, porque eu não gosto de falar obsessão, acho pesado isso. São meus irmãos. Perante Cristo, são todos meus irmãos. Cristo foi meu irmão. Deus é o meu Pai. A gente ainda tem aquela pequena fragilidade de se conectar. Muda a vibração, tá na raivinha, chega o irmãozinho que tá com raiva e cola. Tá com ódio, chega o irmão que tem ódio e cola. Tá com inveja, chega o irmão que vibra na mesma sintonia e cola. E muitas vezes
esses que se aproximam da gente por afinidade espiritual, existe um porquê. Eles podem estar conectados a nós como obsessores, que foi o nome que Kardec achou para explicar essa divisão de vibração e sentimentos. Porque do mesmo jeito que no mundo existem pessoas boas e ruins, acreditem vocês, o mundo espiritual é uma cópia real e fiel do mundo onde a gente vive. Existem espíritos muito bons, mas existem aqueles que estão em processo de pouco desenvolvimento, que estão prontos a nos fazer mal. E aí nós temos as dívidas kármicas. A gente ouve muito isso em sala mediúnica. Não, deve ser karma. Olha, eu fui num lugar ali, mas me falaram que eu estou pendurada de espírito. Aí você olha na pessoa, não, realmente tem espírito para todo lado. Né? Agora a gente vai entender quais são esses que estão aí pendurados, o que está acontecendo. Porque a gente traz fragmentos. E aí, esses irmãos, por afinidade ou por dívidas, eles vão fazer o quê? Se aproximar da gente para tentar fazer com que a nossa vida, nesse momento, se torne um pouco mais difícil. Aí surgem as tais chamadas obsessões. E vocês não fazem ideia do quanto a gente trata aqui na casa, nos trabalhos mediúnicos, de questões relacionadas a isso. Existem espíritos que estão há séculos grudados numa pessoa por vingança. Ele sequer dá conta que ele desencarnou. Você está falando para o irmão, o psicofônico está encarnado ali, né? Mediunicamente incorporado, e o psicofônico está lá, e o doutrinador está falando, irmão, não se vinga mais, acabou, é outro momento. A pessoa que está aqui não é aquele irmão do passado, mas ele quer vingar. E aí vem os adoecimentos, e são muitos, e a gente não se dá conta disso. A minha avó falava uma coisa, e é tão interessante, que sempre que a gente fizer as orações, a gente tem que pedir perdão, até pelo que a gente não fez. E perdoar aqueles que nem se dão conta do mal que estão fazendo. Porque o mundo por si só, esse planeta, escola, hospital, faculdade, temporário, ele nos cobra muito, porque nós temos uma energia muito densa, de vibração, que perdura durante séculos em cima da Terra. De quantas existências? Eu fui lá na história de Jesus, de Moisés, das 12 tribos, e até antes, aí nós temos os maias, os essênios, são tantas civilizações, e nós compomos essas civilizações. Nós somos a soma de muitas outras encarnações. Atrás de mim existe uma linhagem da qual eu não sou sequer capaz de entender. De ancestralidade, de dívidas de acertos. Eu com certeza, em muitas vidas, posso ter sido algoz e não vítima. Mas a gente quer ficar só como vítima. E como vítima, eu posso me vingar. Ele me fez mal, eu vou me vingar. Porque o vitimismo te dá esse poder de se colocar na situação de achar que a gente tem direito de vingar do outro. E a vingança nos tolhe. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. A prece do Pai Nosso, ele não fala isso? Tem uma prece mais perfeita do que o Pai Nosso? Ele não fala para a gente perdoai os nossos inimigos, assim como eu vos perdoei? Jesus perdoou todo mundo.
E ele sabia de tudo. O primeiro slide que eu coloquei aqui foram os doutores da lei que veramente perseguiram o Cristo. Eles tinham a sinagoga e a palavra dos seus tabernáculos, das torás, como verdade absoluta. Eles não perdoaram ninguém, mas tinham as leis mosaicas. O perdão é diferente da vingança. E a vingança não precisa ser propriamente você ser só ruim ou fazer algo ruim. A vingança pode ser o simples fato de você não fazer nada, ficar inércia a tudo. Não estender a mão a ninguém, principalmente a você. Ter pena de você, se reconhecer como indivíduo imperfeito que é, porque nós somos simples e ignorantes aos olhos de Deus, e dizer: Pai, o que é que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? E tomar disso como uma consciência tão grande e fazer meio que uma espécie de vigília sobre isso. Porque a gente se vinga o tempo todo. Quando a gente deixa de fazer para um colega de trabalho, que é um desafio muito grande, na maioria das vezes é onde a gente trabalha. Porque é onde a gente acaba passando mais tempo do que na nossa própria casa. Ai, que raiva, o menino errou ali um negócio, pois eu não vou ajudar. O erro não foi meu. Isso é uma vingança. Ai, eu podia passar o telefone dessa pessoa para poder ajudar lá o fulano. Ah, não vou passar não, ele não me pediu. Ou não vou passar porque ele não me ajuda. É uma vingança. Então a vingança não é só o mal, é o mal velado. É o que habita na gente e a gente não se dá conta. Aí eu extraí esse capítulo 33, o item é o 245, do livro dos médiuns, da obsessão, causa das obsessões ou da obsessão. É explicado que espíritos podem se vingar de encarnados por queixas passadas, sendo a vingança uma das causas da obsessão.